Olá, bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Só de início, por favor, Roberta, se você percebeu alguma instabilidade na minha conexão, se você puder me avisar. Sim, E pode. também, pessoal, a gente vai ter no final um momento para tirar dúvidas, fazer alguns comentários, mas caso vocês já tenham alguma dúvida ao longo do webinário, podem ir botando as dúvidas de vocês no chat e a gente eventualmente vai responder. Bom, me apresentar, meu nome é Estela, eu sou engenheira mecânica da Sparaxar. Atualmente estou trabalhando na área da engenharia de aplicação, que é onde a gente foca bastante na parte do produto e no processo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como o vapor ele pode ser um grande aliado para a gente aí na busca por um processo mais sustentável, na busca por soluções que reduzem custos. E hoje quem está aqui com a gente também é a Roberta, que também faz parte do time de engenharia de aplicação. Roberta, tudo bem? Tudo bom dia a todos que estão nos assistindo e bem-vindos, né, ao nosso webinário. Então, como a Estela comentou, meu nome é Roberta, eu trabalho também na engenharia de aplicação de produtos e soluções aqui na Spirax e dando aí suporte, né, para nossa equipe de campo e também diretamente aos clientes. Ok. Então, só antes da gente começar realmente com o nosso webinar, queria falar um pouquinho sobre a Spirax-Sarco. A Spirax-Sarco, ela faz parte do grupo Spirax Group, que é dividida em três grandes frentes. Essas três grandes frentes são a Steam Thermal Solutions, que é focada em vapor, que é onde a Spirax-Sarco está presente. Tem a Electric Thermal Solution, que ela é focada em energia elétrica. E tem também a Watson Marlon Fluid Technology Solutions, que ela é focada em outros tipos de fluidos. A Sparesarco ela tem mais de 136 anos de história dentro do mundo do vapor. Tem 37 fábricas espalhadas pelo mundo todo, com mais de 10 mil profissionais. Ela opera em 66 países, sendo uma fábrica no Brasil, com 7 filiais de vendas e contando com mais de 40 engenheiros distribuídos por todo o território nacional para atender justamente mais de 10 mil clientes que a gente possui. E antes mesmo da gente começar realmente o nosso webinário, a Sparaxarco, ela opera em cima de alguns valores, e esses valores eles fazem parte da fundação, do nosso core mesmo. E um deles é a segurança. Então, em todas as nossas apresentações, em todos os nossos webinários, todas as nossas reuniões, a gente sempre inicia com um momento de segurança, para a gente estar sempre debatendo sobre o assunto, já que o mais importante para nós é sempre que voltarmos para casa no final do dia com saúde e com segurança. Então, vou iniciar aqui um momento de segurança que ele está linkado justamente com o tema do webinário de hoje, que é vazamentos em tubulações de vapor. E quais são os riscos que um vazamento na tubulação ela pode ter, tanto para o processo quanto para as pessoas que fazem parte desse processo. Primeiro de tudo, queimadura. Vapor, a alta temperatura ele pode causar queimaduras de segundo, terceiro graus instantaneamente. Ainda mais, claro, quando não são utilizados os EPIs adequados. Então, luva, óculos, capacete, enfim. Inclusive, se a exposição for intensa demais, podem causar danos mais profundos à pele e, inclusive, até riscos de queimaduras fatais. Além disso, o vapor, quando tem um grande escape, ele acaba prejudicando a visibilidade ali do ambiente de trabalho. E quando ele dificulta a visibilidade, isso pode acarretar em acidentes, como por exemplo queda ou colisão,
Ainda mais, por exemplo, em ambientes que a gente vai ter máquinas muito pesadas, ou então veículos industriais circulando no ambiente. Então, realmente, isso pode acarretar em um grande risco. Um outro ponto é o risco de falha operacional. Claro, se a gente tem vazamento de vapor, o vapor ele não vai chegar na quantidade necessária, na temperatura necessária, na pressão necessária para a operação. Então pode acabar realmente dificultando, prejudicando a capacidade de operação, como por exemplo um trocador de calor. Precisa do vapor para operar. Além disso, também para a gente gerar vapor, a gente precisa de água. Então, a gente com um vazamento numa tubulação de vapor, a gente jogando esse vapor para fora, a gente está desperdiçando água. Então a gente vai acabar precisando de mais água para gerar o vapor que a gente precisa para operar o nosso sistema. E da mesma forma, a gente precisa de água e a gente também precisa de combustível. E em muitas indústrias a gente acaba usando combustíveis fósseis e a cada vazamento representa um aumento no consumo de combustível e, consequentemente, um aumento na emissão de gases de efeito estufa. Um aumento dos gases de efeito estufa, contribuindo, claro, para o aquecimento global. Então, é um tópico que às vezes acaba passando despercebido por a gente, mas que deve ser levado em consideração, claro, porque o impacto de se investir em uma manutenção preventiva e de manter as tubulações de vapor em boas condições para a gente conseguir evitar esse tipo de vazamento, ele vai além de melhorar o processo, ele entra numa melhoria da segurança dos trabalhadores que estão nesse ambiente, ele traz uma economia financeira e também reduz o impacto ambiental que a gente possa ter. E agora, já entrando no webinar, eu já comecei aí falando sobre vapor, a gente ouve o tempo inteiro na indústria vapor para lá, vapor para cá, mas o que é o vapor? E aí eu queria uma ajudinha de se vocês puderem botar aí no chat com as palavras de vocês, o que é que vocês acham que é vapor, para a gente discutir um pouco sobre isso. Roberta vai dizendo aí se eles estão respondendo. Tô de olho aqui no chat. Acho que é legal a gente compartilhar, né, o que é o nosso entendimento mesmo de vapor antes de falar sobre o sistema. Então, quem puder compartilhar suas ideias aqui no chat, muito bem-vindo para enriquecer aqui o nosso webinário. Tivemos uma resposta que é água no seu estado gasoso. Vapor é água mais calor. E eu acho que ele já assistiu nosso webinar. Provavelmente. Materiais condensados, transferência de energia. Uma utilidade fundamental na indústria. Já gostei dessa resposta aqui também. Bem legal. O vapor é a forma gasosa de uma substância que, em condições normais, é líquida ou sólida. Ele é formado quando a substância adquire calor suficiente para que suas moléculas se dispersem no espaço, transformando-se em gás. É amplamente utilizado em processos, geração de energia e até aplicações cotidianas como o cozimento de alimentos. Muito bom! Muito legal. Isso aí. O pessoal já fez o estudo prévio antes de vir para cá. Isso é muito Fez o bom. dever de casa. Vamos lá, Estela. Um deles Então, acertou exatamente aqui as nossas palavras. exatamente. Com certeza já tinha visto algum webinário nosso. Então, realmente, o que é vapor? É água mais calor. Independentemente de como o vapor é gerado, ele sempre vai ser água mais calor. Ele sempre vai ser o estado gasoso da água. Só isso.
Exato. E E levando isso em consideração, pode falar. não, que um dos participantes até previu a nossa segunda pergunta. Por que que é realmente fundamental, né? É uma grande força aí na indústria, se é uma solução tão simples, né? É água e energia, água mais calor. Por que que ele é utilizado, né, como grande força há mais de 100 anos? Acho que é uma ótima pergunta para a gente fazer. Se vocês puderem também compartilhar o porquê que vocês acham que é fundamental, por que é usado há muito tempo, né, como uma grande força. Essa talvez tenha respostas um pouco mais longas, demora um pouquinho mais. Vamos lá. Tivemos aqui uma resposta. Porque se utiliza materiais de baixo custo para a produção de vapor utilizado como energia mecânica. Isso. Então, comparado, né, com outras energias, né, outras fontes de calor para o processo em si, o vapor ele acaba tendo um baixo custo, né, para a geração. Muito bom. Facilidade em transportar grandes quantidades de energia. É isso mesmo. Então, ele carrega, né, muita energia dentro de pouca massa. Vamos ver se chega mais uma, aí a gente já segue para as nossas respostas. Ok. O pessoal está meio tímido hoje. Tudo bem. Então, vamos seguir. Então, conta pra gente, né? Afinal, por que é utilizado? Então, como a gente comentou aqui, o vapor é gerado a partir de água. Então, é um fluido que é fácil de ser encontrado, é fácil de ser manuseado, não requer materiais, né, especiais para você transportar água, armazenar, e é seguro para o ambiente. Então, se tiver algum vazamento de água, não vai contaminar o ambiente. Até mesmo algum vazamento do vapor, por ser água, também não contamina o ambiente que está em volta, pensando em produtos químicos, como no caso da amônia, né? Que se vazar, a gente tem que evacuar o lugar. Então, é uma tecnologia que é natural. Então, o vapor, como ele é gerado a partir de água que está na natureza, então absorve essa energia e também libera essa energia de uma forma natural. Pode seguir. Além disso, ele é flexível na parte da geração. Então, dependendo do local que está sendo gerado esse vapor, você tem diversas possibilidades de combustíveis para gerar, seja através da energia elétrica ou de um biocombustível, a biomassa, até mesmo combustíveis fósseis, dependendo do que tem disponível ali, né, no momento e o que está em abundância. Então, é possível a gente modificar a fonte para gerar o mesmo vapor sem ter grandes impactos diretamente no processo, porque o vapor gerado ele é o mesmo, independente do combustível que seja utilizado. Também foi comentado aqui que ele é de fácil distribuição. Então, o vapor, assim que ele é gerado, ele já é pressurizado, né, na sua própria geração. Então, ele não requer nenhuma bomba para mandar o vapor para as áreas de utilização.
Então, ele flui naturalmente através, né, da perda de carga da tubulação. Então, conforme vai achando um caminho, o vapor já vai naturalmente se distribuindo. Então, ele flui naturalmente, é uma instalação mais simples, né, por não exigir realmente o bombeamento. E também ele carrega grande quantidade de energia em pouca massa. Ou seja, se eu for comparar com outros fluidos térmicos que também são utilizados na indústria, o vapor ele carrega praticamente, né, a mesma quantidade de energia, só que numa massa muito menor. Então, eu preciso de tubulações menores para distribuir o vapor através da planta e, consequentemente, é uma instalação também de menor custo. Eu também não preciso de nenhum material muito especial, né? Posso trabalhar ali com materiais convencionais, né, da indústria, material padrão e tubulações menores. Então, ele é uma instalação teoricamente aí bem simples, né, de ser instalada e manutenida. Então, aqui, até o momento, a gente falou sobre a geração do vapor, né, essas suas facilidades. E agora, com relação ao processo, né, Estela? Quais que seriam as vantagens também pensando no processo de produção? Na parte de utilização do vapor, a gente gerou lá o vapor, tem todos esses benefícios. E agora, na parte de usar, qual é o porquê da gente usar o vapor, né? Primeiro de tudo, o vapor ele tem uma relação direta entre pressão, temperatura e energia disponível nele. Então, por conta dessa relação, a gente consegue facilmente controlar ele, medir ele, gerenciar o vapor. Inclusive com equipamentos de medição simples, como um manômetro, um termômetro, que a gente consegue ter uma resposta sobre como é que está essa pressão, como é que está essa temperatura instantaneamente, de forma super simples. Então, já facilita e permite que a operação ela esteja eficiente, né? Que a gente consiga monitorar aí como é que o vapor está sendo utilizado e distribuído dentro das tubulações. E além disso, o vapor ele transfere energia facilmente para o processo, né? Então ele gera muita energia e essa energia ela consegue ser facilmente transferida. E quando ele termina esse trabalho, ele volta a ser água. O vapor também ele é flexível, ou seja, ele pode ser aplicado em diversos segmentos, como bebida, alimento, farmacêutica, papel e celulose, química, óleo e gás, enfim, diversos tipos de segmento, já que é água. É um fluido estéril, ele não vai interferir no processo e ele é intrinsecamente seguro. Ou seja, ele não vai gerar faísca. Então, a gente consegue usar em áreas e processos que sejam, inclusive, mais restritos. E, como eu falei, assim que o vapor ele é utilizado, quando a energia ela é transferida para o processo, ele termina o trabalho e ele volta a ser água. E essa água ela pode ser retornada à caldeira e reutilizada. Então, ele não gera resíduo, ele pode não gerar resíduo, né? A gente consegue retornar essa água para virar vapor novamente e voltar a entrar dentro do processo. Mas, mesmo com esses todos benefícios aí que a gente já tem um conhecimento, isso já é difundido na indústria, muitas vezes a gente acaba associando o vapor junto com a emissão de gases de efeito estufa. A gente acaba vendo o vapor como o vilão da história, né? Então, às vezes a gente recebe esse feedback de como é difícil a gente desassociar esse vapor com a emissão de gases de efeito estufa, né, Roberta?
Como a gente comentou, né, eu preciso adicionar energia na água. E de onde vai vir essa fonte de energia? E desde a Revolução Industrial, né, como foi comentado aqui nos comentários, se utilizou combustíveis fósseis para poder gerar esse vapor, para poder fornecer energia para a água. E a queima desses combustíveis que gera aí a emissão de CO2, né, que a gente já tem comprovado que está acarretando aí num efeito prejudicial para o nosso planeta. Então, o vapor em si, ele não emite o CO2, mas a sua geração, sim. Então, hoje a gente pode pensar, né, em mudar a fonte de energia para gerar o vapor. Então, o Brasil é muito rico de energias renováveis, é muito rico de biomassa também, e muitas empresas já aderiram a isso. Então, quando a gente fala em ainda utilizar o vapor, ele é uma grande potência, né, para a indústria, exatamente pela energia, pela facilidade de controle, tudo aquilo que a gente comentou. E não simplesmente trocá-lo por outra fonte que também vai ter os seus problemas de geração, né? Então, nesse caso, na hora que a gente entende que o vapor em si não é um problema para a indústria, mas sim grande parte da solução, a gente tem que focar no problema real, que é no gasto de combustível. Não só na geração, né, trocar por um combustível que emita menos gases ou que seja menos prejudicial para o meio ambiente, mas também em consumir somente o combustível necessário, né? Evitar aí desperdícios, né, na queima. Então, quando a gente tem perdas no processo, a gente tem que repor essa perda de alguma forma, e essa reposição é através de queima de mais combustível. Então, na hora que a gente avalia o processo, né, as nossas oportunidades, o objetivo, né, de ter um vapor sustentável é de que eu estou utilizando somente aquilo que a gente precisa para o processo, né? Então é importante a gente mapear quais são essas perdas, aonde que a gente consegue trazer de volta, né, deixar de gastar um combustível ou conseguir recuperar a parte de uma energia, usar de forma mais consciente, de forma mais otimizada. Acho que é importante a gente ter isso em mente com relação ao vapor e a sua geração, tá? E o gerenciamento do sistema como um todo. Sim, e é isso que você falou, né? A gente vai ter perdas. Independente do processo, a gente vai acabar tendo perdas, sejam elas naturais ou perdas do processo mesmo. Então, a gente precisa analisar o processo, a distribuição, a geração do vapor, para entender onde é que estão essas perdas e o que é que a gente pode fazer para reduzir elas ou remover elas mesmo, né? Então, a gente sabe agora que o vapor ele realmente é uma poderosa fonte de energia e tem diversos tipos de aplicação, mas a gente vai explorar justamente qual é o fluxo de energia dentro da planta do vapor. Onde é que dentro do fluxo do vapor a gente tem pontos de atenção que a gente possa fazer pequenas melhorias ou pequenas modificações e que pode realmente trazer resultados muito significativos. E vale lembrar que é comum realmente o que eu comentei, a gente ter perdas naturais do processo ou por alguma falha operacional mesmo. Então, nessa imagem aqui, a gente vai tentar destrinchar quais podem ser essas perdas. Então, no início, a gente tem a geração de vapor, e na geração de vapor, a gente tem a energia do combustível. E com essa energia do combustível, a gente acaba perdendo um pouco dessa energia por conta dos gases de exaustão, né? Que a gente está queimando esse combustível e gerando esses gases.
O outro passo, assim, que a gente acaba perdendo uma certa quantidade, pode acabar perdendo uma certa quantidade de energia, são nas descargas de nível, descargas de fundo, que elas são usadas para remover possíveis sujidades que venham surgindo aí na geração do vapor. E caso elas não sejam tão bem dimensionadas, bem controladas, a gente pode acabar realmente gerando perdas consideráveis de energia. Digamos que deixar a descarga um pouco mais aberta do que deveria ser, a gente acaba perdendo mais água do que a gente precisava realmente perder, né? E a partir daí, a gente tem o calor do vapor. E que parte dessa energia ela pode ser perdida a depender da eficiência da caldeira. Então, normalmente a gente tem uma eficiência aí de 70% a 80% a caldeira. E também, assim, a qualidade da água que a gente está utilizando nessa geração, se ela está sendo bem tratada, se ela não está com o tratamento correto, né? Qual é o combustível que a gente está utilizando aí nessa geração desse vapor? Então, vários fatores eles acabam interferindo nessa possível perda, né? E a partir daí, a gente tem o calor disponível para o processo. Então, o calor que a gente vai realmente utilizar dentro do nosso processo. E que a gente, durante a distribuição desse vapor, desse calor dentro do nosso processo, a gente pode acabar perdendo um pouco por exemplo, vazamento na tubulação, como eu comentei hoje mais cedo. A gente pode acabar perdendo por condensação, por radiação, por escapes que podem acabar acontecendo em todo o processo da distribuição até o ponto da utilização. A gente já pode acabar perdendo esse calor durante essa distribuição. E toda vez que como a gente já sabe, né, a gente utilizou o vapor ele transferiu a energia, ele volta a ser água, ele volta a ser condensado. E toda vez que a gente tem uma mudança de pressão desse condensado formado, o excesso de energia dessa diferença de pressão, ele transforma parte do condensado em vapor novamente. E é o que a gente chama de vapor flash. E muitas vezes a gente vê nas indústrias esse vapor flash, que é um vapor branquinho que a gente vê ali no final da distribuição, no ponto de utilização, assim, a gente vê aquele vaporzinho branco e a gente associa ele à emissão de gases. A gente associa ele a algum ponto negativo, né? Mas na verdade é vapor. É vapor, é energia que a gente está perdendo no processo, que a gente está jogando fora, que a gente não conseguiu capturar esse vapor formado pelo condensado. E também a gente pode acabar tendo perdas do condensado em si. A gente tem muitos processos que a gente acaba tendo que descartar o condensado, seja por contaminação, alguma coisa do tipo, que a gente não pode reutilizar esse condensado que já foi utilizado. Mas aí a gente acaba jogando ele fora e sem utilizar essa energia que está dentro desse condensado, porque ele continua tendo calor, ele continua tendo energia, mesmo o vapor tendo voltado a ser o condensado, ele tendo voltado a ser água líquida, né? Ele mantém esse calor, mantém essa energia. Então, se a gente descartar esse condensado sem pegar essa energia de volta, a gente está jogando fora a energia. E também, assim, se a gente não tiver um sistema de drenagem adequado, se a gente não tem um retorno de condensado efetivo, a gente acaba descartando esse condensado e perdendo essa energia. E aí,
tirando todas essas perdas, a gente tem o que resulta no calor residual do condensado, né? Aquele finalzinho ali que sobrou, que a gente acha que é só isso aí que a gente tem como reutilizar, mas a gente teve várias perdas no processo que a gente poderia ter evitado e poderia ter buscado essa energia, buscado esse calor e reutilizado dentro do nosso sistema. É legal, Estela, porque a gente consegue realmente agora mapear, né, exatamente onde estão as nossas perdas, né, onde a gente tem aqui algumas oportunidades, né. Então, como você comentou, alguma dessas perdas fazem parte do processo, como perda de eficiência, né, o próprio vapor flash ali, porque quando a gente condensa, né, o vapor ele condensa, eu tenho água quente, que está praticamente na mesma temperatura do vapor. E quando a gente muda a pressão para ele se estabilizar, então é algo natural, né, dessa tecnologia, como a gente comentou, e, e ele volta a se formar vapor. Então, querendo ou não, é uma perda porque eu vou ter que repor isso, né, de alguma forma na caldeira. Então, por onde que, depois de tudo isso aqui, né, por onde que a gente poderia começar a estudar, né? Vamos supor que eu tenho uma planta de vapor e por onde eu começo para recuperar essa energia que está sendo perdida? Por onde que a gente poderia ter aí o ponto de partida? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, assim, dividir em três categorias. Quais são as três categorias que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de perda e melhorar o nosso sistema? A primeira de todas, manutenção, com certeza. Por que que a manutenção é tão importante, né? Ó, vamos falar sobre isso. Então, por que manutenção é tão importante? Com Se a gente tem na nossa planta um foco em uma manutenção preventiva, a gente acaba, a gente permite limpar e calibrar os equipamentos, melhorando a eficiência e evitando o desperdício. Então, a gente consegue consertar o equipamento antes que ele quebre, tornando o processo mais eficiente, evitando que um purgador que a gente venha fazer só uma manutenção corretiva, por exemplo, se o vapor, o purgador, ele está vazando e a gente só vai fazer a manutenção corretiva, ele vai estar vazando, a gente vai estar perdendo aí vapor, a gente vai estar perdendo energia. Mas se a gente faz uma manutenção preventiva antes disso, antes de que o purgador ele venha a falhar, ele venha a vazar, a gente evita de ter essa perda, a gente evita de ter esse vazamento. E também a gente, com um foco em manutenção preventiva, a gente reduz as paradas não programadas. Então, a gente consegue criar uma programação na manutenção, a gente consegue programar o que é que vai ser feito, evitando de que um equipamento lá quebre e a gente tenha que parar a produção, tenha que parar o nosso processo para fazer a manutenção corretiva desse equipamento. Então, fazendo paradas programadas, a gente consegue evitar esse tipo de perda, né? Até que por perda de processo, a gente vai ter que gastar mais com pessoal, com manutenção. Então, a gente consegue reduzir esses prejuízos financeiros mesmo. E além disso, esse terceiro ponto aí é bem legal, que ele aumenta a vida útil dos equipamentos. Então, a gente consegue cuidar melhor dos nossos equipamentos. Né? A gente consegue fazer lá a substituição da vedação, que é adequada de tantos em tantos meses, de tantos em tantos anos. A gente fazer essa troca, essa substituição das peças de reposição, a gente evita que lá na frente a gente precise trocar o equipamento inteiro com
menos tempo do que seria o adequado, sabe? Então a gente consegue evitar essa troca, né? E aumentar a vida útil do equipamento se a gente faz a manutenção correta, a manutenção planejada, né? E, como eu falei, né? Quando a gente está lá com um purgador aberto, vazando, sem fazer manutenção, sem a gente prever que ele vai vazar e fazer essa manutenção para evitar que ele vaze, um, um purgador com falha em um orifício de 5 milímetros, que é um purgador mais ou menos aí de 1 polegada e meia, operando a 7 bar, por exemplo, a gente vai perder 70 quilos por hora de vapor. Ou seja, mais de 260 toneladas de vapor por ano. E assim, imagine a quantidade de combustível e de água e de produtos químicos para fazer o tratamento da água que a gente teve que gastar para gerar esses 260 toneladas de vapor que a gente está jogando fora, porque um purgador de 1 polegada está vazando. É muito boa essa relação, né, da gente entender a grandeza, porque tem indústrias com mais de 1.000 purgadores instalados. Uhum. Então, ter aí um plano realmente de manutenção, de monitoramento desses purgadores é importante para talvez fazer um reparo antes que ele vaze, né? Antes que dê o problema, antes que a gente chegue a perder. Então, quando a gente faz manutenção preventiva ou até mesmo focar numa manutenção preditiva, eu consigo economizar antes mesmo de perder, né? Acaba ficando ali meio subjetivo, mas é importante pensar que quando eu garanto que está funcionando da forma correta, é uma forma de economia também. E eu queria até aproveitar, né, chamar o gancho aqui, se a gente não poderia incluir a parte de inspeção e testes de válvula de segurança também na manutenção, né, de um sistema de vapor, por exemplo, de equipamentos, da própria caldeira, né? Acho Com que é certeza. importante, sim, porque a válvula de segurança ela traz confiabilidade para o processo, traz que se tiver qualquer problema ali, uma sobrepressão, o equipamento ele vai ser protegido. Então, o produto que está ali dentro daquele vaso de pressão, dentro da caldeira, a gente também não vai perder. Eu estou garantindo, né, a confiança do sistema, de quem está operando o sistema, que eu não vou ter nenhum problema aí de contaminação, nenhum problema de explosão, né? Então, também manter os dispositivos de segurança inspecionados e testados corretamente faz parte, né, de um sistema sustentável, de um sistema confiável. Não, excelente ponto. E é justamente, né, a manutenção ela vem para garantir que justamente os equipamentos eles estejam operantes a qualquer hora e com segurança, né? Com segurança operacional e com segurança do local, né? Isso aí. E também, depois que a gente garante aí a gente arruma as perdas que a gente tem na distribuição, a gente vai para a parte de gerenciar. Como é que a gente pode gerenciar o nosso sistema de vapor e o que é que isso faz com que a gente ganhe em processo e ganhe em economia mesmo. Bom, a Sarco ela tem várias soluções que com o objetivo de aumentar a eficiência da caldeira, com automatização ou com gerenciamento do processo, como por exemplo a otimização de descarga de fundo, que a gente consegue garantir que a descarga ela esteja
sendo feita corretamente, no tempo correto, a quantidade correta, para que a gente não acabe perdendo aí, jogando fora uma água, uma energia que não tem necessidade, né, da gente jogar fora. E também a gente pode contar com a otimização de alguns processos, como, por exemplo, implementar uma válvula de controle num processo para garantir que o vapor que a gente esteja utilizando seja realmente a quantidade que a gente precisa dentro do processo. Diferente de, por exemplo, uma válvula abre e fecha, que a gente não consegue garantir ali a quantidade de vapor que está passando por processo e pode acabar sendo mais do que a gente realmente precisa e acabar jogando fora esse vapor, né? Não utilizando esse vapor e perdendo, né? Então, com uma válvula de controle, a gente consegue garantir que a quantidade de vapor utilizada ela é exatamente o que a gente precisa no processo, sem desperdiçar, né? E Stella, eu queria só também, fazer aqui um comentário, né, nessa questão da otimização, porque algumas vezes a gente entra realmente na avaliação do processo em si, do cliente, questão de temperatura de controle, otimizar ali qual é a pressão do vapor que a gente está utilizando, dimensionar uma válvula que talvez seja a mesma especificação da válvula, mas que ela vá performar de forma mais eficaz, né, de forma mais precisa e trazer essa confiabilidade, um tempo de resposta mais rápido para o processo. Então, é avaliar em conjunto será que nesse sistema de aquecimento, por exemplo, a gente não poderia, se trabalhar com 1 grau abaixo, dependendo da vazão de água, faz uma diferença considerável no consumo de vapor. Então, é entender ali quais são os limites do processo que, com pequenas mudanças, a gente conseguiria otimizar aí esse consumo de vapor e a energia disponibilizada, né? Então, são pequenos detalhes, né? Se eu estou utilizando o sistema de drenagem correto, né? Se eu estou tirando o condensado da forma eficiente ali, né? Do sistema, do equipamento, se eu estou garantindo que não tem ar na tubulação, eu também aumento a eficiência do processo. Então, a gente não está olhando somente nos produtos em si, mas sim na aplicação necessária, né, daquela indústria, daquele segmento, daquele processo em particular, né? Isso é importante, que pequenas ações podem trazer grandes melhorias a longo prazo. com certeza, e isso que você comentou de garantir a correta remoção do condensado é bem legal, é um ponto que a gente sempre entra, que é seguir ali as boas práticas de distribuição, as boas práticas de remoção do condensado, como, por exemplo, a gente sempre indica que na parte de distribuição do vapor, a cada 30 metros de tubulação, a gente tem uma bota coletora aí para conseguir drenar o condensado que esteja dentro dessa tubulação. Então, seguindo todos esses pontos essas boas práticas, a gente consegue otimizar o processo, né? Garantir uma eficiência no processo. E também na parte de digitalização, que às vezes a gente até pensa que, nossa, eu preciso de um equipamento, um super equipamento aí para digitalizar o meu processo, mas muitas vezes até um equipamento assim mais comum, mais simples, consegue agregar a instalação e que a gente consegue acabar gerenciando e visualizando ali como é que está sendo a distribuição, como é que está sendo a utilização desse vapor. A gente consegue monitorar essa utilização e, com isso, começar ali a analisar quais são as tendências do nosso sistema e começar a buscar essas informações, captar os dados que a gente tem na geração, na distribuição, na utilização e
começar a desenvolver uma manutenção preditiva para que a gente consegue prever quando que algum equipamento, quando que algum sistema pode começar a ter algum problema e alguma dificuldade. Então a gente consegue realizar manutenções, né, nesse sistema. E, por último, como é que a gente pode recuperar a energia? Como a gente comentou, né, tem algumas perdas que são inerentes do processo, elas vão ocorrer e são perdas naturais do processo. Então, como é que a gente pode segurar essa energia, né? Evitar de jogar ela fora? Ela vai ser gerada, né? A perda vai acontecer, mas como é que a gente pode pegar ela e reutilizar no nosso processo? Então, o último passo realmente é recuperar essa energia perdida e reutilizá-la no processo, como, por exemplo, captar a energia de um condensado que precisa ser descartado, por ele esteja não possa ser recuperado, mas a gente pode recuperar essa energia desse condensado e, por exemplo, passar em um trocador de calor e aquecer uma água de alimentação da caldeira e acabar reduzindo a necessidade, reduzindo o consumo de combustível, como a gente fala aí, né? A cada 6 graus de aumento da temperatura de alimentação da caldeira, a gente tem uma redução de 1% do consumo de combustível. Então, recuperando essa energia, a gente consegue reduzir o consumo, ter um ganho financeiro e energético para o nosso sistema. Sim, é importantíssimo, né, essa parte, porque é legal do jeito, né, que você colocou, Estela. Primeiro é importante arrumar a casa, né, aquilo que já está implementado para deixar de perder. Depois vamos olhar para o processo. E por último, ver onde que eu consigo recuperar, né, essa energia, em que parte, onde eu tenho água disponível para recuperar o vapor flash, né, que está sendo perdido, ou então a água da descarga de nível, por exemplo, da caldeira, que tem energia, está quente, e eu também não posso descartar essa água quente no ambiente. Então, a hora que eu recupero, eu transfiro essa energia dessa água que vai ser descartada para a nova água que está entrando, também é uma responsabilidade ambiental aí, né? Na hora que eu baixo essa temperatura para descartar corretamente algo que precisa ser descartado. A gente vê muito querendo começar já pela recuperação de energia, porque a pluma, né, acaba incomodando mais ali o visual do que um purgador que está travado aberto, só que o vapor que está escapando pode estar pressurizando a linha de retorno de condensado e prejudicando a operação de outros purgadores. Então, a manutenção a gente corrige talvez aqueles problemas que a gente não enxerga de pronto, mas que trazem grandes resultados. E a hora que eu corrijo problemas, né, de vazamento para a linha de retorno, eu também reduzo, né, essa parte de emissões, que pode estar misturado com essa perda natural e com vazamentos de purgador, né? Então, primeiro é importante arrumar o que já está feito e depois eu vejo o que está em excesso, né, qual é o excedente e de que forma eu consigo inserir de volta para o processo. Muito bom. Perfeito. E agora pensando, né, como que a Spirax pode ser um aliado de todos os nossos mais de 10 mil clientes, como a Estela apresentou, o que a Spirax tem a oferecer, né, nesse mercado? Então, nós temos aí um catálogo de treinamentos, seja treinamentos na nossa planta, a sede da Spirax Sarco no Brasil fica em Cotia, em São Paulo. Então, nós temos treinamentos locais, sim, pensando aí em projetos de sistemas de vapor, manutenção,
qual é a importância, né, da manutenção, como fazer uma manutenção adequada, quais as boas práticas de instalação. E também temos disponibilidade de fazer um treinamento em loco, né? Ou seja, você tem uma equipe de manutenção que gostaria de conhecer melhor, né, como identificar os problemas, como prever os problemas. A gente pode juntar aí, né, uma parte da equipe. Na própria empresa, temos os nossos engenheiros capacitados, né, para fazer esses treinamentos. É muito rico essa troca de experiências, né, entre a Spirax e os nossos clientes. Além disso, temos mais de 40 engenheiros de vendas em campo, né, presente nos nossos clientes, com uma disponibilidade de executar aí uma auditoria energética, ou seja, correr desde a geração, por toda a distribuição, utilização e o retorno do condensado, para levantar quais são as oportunidades nesses 3 pontos que a gente comentou aqui. Então, quais são as prioridades ali de manutenção e quais os ganhos também, né? Nada disso é apresentado somente por apresentar. Então, tá nesses relatórios, né, que a gente elabora, é colocado quanto de energia que a gente vai recuperar ou que vai deixar de gastar, ou se é um fator, uma melhoria voltado para a segurança ou para atender uma boa prática e garantir a vida útil, né? Estamos disponibilizando no chat o link para o nosso site, onde você pode solicitar essa consultoria técnica, né, essa auditoria energética, ok? Mas qualquer dúvida, no nosso site também tem ali os pontos de contato, né, com a Spirax, onde você pode solicitar uma visita técnica ou mesmo já diretamente a consultoria. E também temos a nossa assistência técnica, temos também uma rede de assistência técnica autorizada, que está aí um grande aliado, principalmente em manutenção, né? Para realizar a manutenção, realizar os testes, realizar análise aí de equipamentos que possam vir a estar falhando, né? Pode estar com algum problema. E temos também uma equipe de serviços para atender contratos de manutenção. Então, a nossa equipe fica realmente monitorando o sistema, né, da planta do cliente e fazendo as manutenções, né, já faz um plano de manutenção para garantir que o sistema de vapor opere de forma mais eficiente possível. Então, se tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, né, de perguntas. Eu queria agradecer a disponibilidade de todos aqui que assistiram, agradecer a Estela pela brilhante apresentação. Muito obrigada, Estela, e obrigada a todos. Obrigada, Roberta, foi ótima essa troca. E obrigada, pessoal, também, por vocês comparecerem aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar no chat, como a Roberta falou. Mas também vocês encontram a gente no LinkedIn, caso vocês tenham outras dúvidas que queiram tirar depois. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima tarde a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde.